venceram o sistema. Durante uma prova, um menino não sabia as respostas de uma pergunta de verdadeiro ou falso. E aí ele teve uma ideia genial. Ele escreveu as respostas de um jeito que não dava pra entender se tava escrito verdadeiro ou falso. Dá pra ler tanto true como false. E assim, o professor teve que dar 10 em todas as respostas. Uma mãe falou pros seus filhos não comerem todos os morangos que ela tinha comprado. E aí eles fizeram exatamente isso. Não comeram todos. A mãe de um menino proibiu ele de colocar o pé pra fora. E ele seguiu as instruções muito bem. Já essa prova perguntava qual país é dono da Groenlândia. Dica, não é a Groenlândia. E ele respondeu, não é a Groenlândia. Outra prova perguntava o que acabou em 1896. A resposta, 1895. Pessoas que levaram instruções muito ao pé da letra. Essa pessoa derrubou o celular na água e falaram pra ela colocar ele no arroz. Ela levou tão ao pé da letra que cozinhou o arroz e colocou o celular na panela com água. A encomenda dessa pessoa veio com um aviso que dizia não abra com um objeto afiado. Provavelmente porque tinha algo que poderia rasgar se você abrisse com uma faca. Aí a pessoa foi lá e pegou um martelo pra abrir. Essa pessoa pediu um lanche e falou que queria só ketchup. Basicamente que o único molho que ela queria era ketchup. Só que o atendente colocou só ketchup e pão. Essa pessoa pediu um bolo personalizado com uma imagem e avisou que a imagem que ela queria impressa no bolo tava no pendrive. E aí fizeram o bolo com a imagem do pendrive. Mas ainda foi melhor que essa aqui. Perguntaram pra essa pessoa o que ela queria escrito no bolo e ela respondeu nada. E aí foram lá e escreveram nada no bolo. Pessoas tendo um dia péssimo. Um casal recém-casado na frente do seu carro em chamas. Dan White terminou com a namorada. E no dia seguinte, ela ganhou 61 milhões de dólares na loteria. O exato momento em que esse cara derrubou o café, esse cara tava com uma alergia no olho e resolveu pingar um colírio. Só que ele confundiu o colírio com gotas sabor menta. Ai, estava arrumando o telhado quando ouvi um barulho. Era minha escada caindo. Essa pessoa perdeu um dos seus fones em outro país. O cachorro comeu todas as provas que esse professor tava corrigindo. Será que os alunos vão acreditar? Esse caminhão derrubou todos os vidros que tava carregando. Privada explosiva. Quanto tempo você sobreviveria se comesse só essas comidas? Se você só tomasse café, morreria depois de 8 dias. Isso porque a quantidade alta de cafeína sobrecarregaria o seu coração e você não aguentaria. Comendo só pão, daria pra sobreviver por 9 meses, porque ele até te daria energia pra sobreviver, mas você perderia bastante músculo e os seus órgãos começariam a falhar por falta de aminoácidos. Se você comesse só carne, daria pra sobreviver por até 2 anos, porque ela forneceria bastante gordura e proteína, que te dariam energia. Mas você teria deficiência de fibras, vitaminas e minerais, que eventualmente te mataria. Comendo só nuggets, você conseguiria sobreviver por até 15 anos. Isso porque ele tem um bom valor nutricional, mas a quantidade alta de fritura não te faria bem. Seriam anos felizes, pelo menos. Brinquedos que foram banidos. Em 1990, os Teletubbies lançaram um boneco do Teletubby vermelho, que quando você apertava, dizia frases como te amo ou vamos brincar. Só que tinham algumas outras frases que eram um pouco estranhas, como roube ou morda minha bunda. Foi banido por motivos óbvios. Em 1965, a Barbie lançou a Barbie Festa do Pijama, que vinha com um roupão, uma balança e um livro, cujo título era Como Perder Peso. E o único conselho escrito nele era não coma. Também foi banida, graças a Deus. Em 2007, o CSI lançou um kit de análise de impressões digitais. Um brinquedo bem tecnológico que simulava investigação. Com um pó que te deixava realmente analisar as impressões. O problema? Esse pó tinha uma das substâncias mais cancerígenas do mundo. Também foi banido. Recordes mundiais que nunca vão ser quebrados. Maior quantidade de metal já comida. Michel Lotito comia mais de 1 quilo de metal por dia, porque tinha uma doença chamada pica, que fazia ele comer comidas diferenciadas. Ele comeu 15 carrinhos de supermercado, 18 bicicletas, 7 TVs e até um avião inteiro. E durante a sua vida ele comeu mais de 9 toneladas de metal. O maior diamante do mundo. Enquanto trabalhava, um minerador descobriu uma pedra bem grande que parecia um cristal. Só que quando ele levou essa pedra pro seu chefe, ele descobriu que era um diamante de 3.106 quilates, e que valia 400 milhões de dólares. Maior quantidade de tempo sem dormir. Em 1986, os recordes mundiais estavam muito populares. E foi aí que Robert McDonald resolveu bater o de maior tempo sem dormir. Já nos primeiros dias, ele começou a alucinar e perder a noção da realidade. Mas ele conseguiu ficar acordado por 18 dias, 21 horas e 40 minutos. E o recorde foi considerado tão perigoso que foi banido. E ninguém pode tentar quebrar ele. Produtos mais bizarros que marcas famosas lançaram. O KFC acabou de lançar uma pasta de dente com gosto de frango frito. A ideia começou como uma pegadinha de 1º de abril, mas as pessoas gostaram muito. E eles dizem que a sensação é a mesma de morder um frango frito, mas que deixa a sua boca limpa. Enquanto a Colgate tentou lançar um creme de barbear nos anos 90, mas ela fracassou porque tinha a mesma ardência da pasta de dente, só que na sua cara.
Em 2017, a Cheetos lançou um perfume que tinha o mesmo cheiro do salgadinho. Ele até vendeu bem no começo, mas depois ele foi descontinuado, porque ninguém queria ter cheiro de queijo. Por fim, em 2015, a Pepsi tentou lançar um celular, só que ninguém confiou que ele seria bom, e ele foi cancelado. Produtos mais bizarros que marcas famosas lançaram. O KFC acabou de lançar uma pasta de dente com gosto de frango frito. A ideia começou como uma pegadinha de 1º de abril, mas as pessoas gostaram muito. E eles dizem que a sensação é a mesma de morder um frango frito, mas que deixa a sua boca limpa. Enquanto a Colgate tentou lançar um creme de barbear nos anos 90, mas ela fracassou porque tinha a mesma ardência da pasta de dente, só que na sua cara. Em 2017, a Cheetos lançou um perfume que tinha o mesmo cheiro do salgadinho. Ele até vendeu bem no começo, mas depois ele foi descontinuado, porque ninguém queria ter cheiro de queijo. Por fim, em 2015, a Pepsi tentou lançar um celular, só que ninguém confiou que ele seria bom, e ele foi cancelado. Jeitos insanos que crianças ganharam dinheiro na escola. Um menino de 15 anos tinha um pendrive que, quando você plugava, deletava todos os bloqueadores do computador da escola, permitindo entrar em qualquer site. E também baixava Roblox e Minecraft automaticamente. Ele começou a vender os pendrives e todos os alunos compraram. Só que o diretor descobriu e ele foi expulso. Mas um colega dele queria manter esse legado. Conseguiu fazer 800 cópias desse pendrive. E a lenda diz que eles existem até hoje. Um garoto de 12 anos ganhou uma impressora 3D e começou a pensar em jeitos para ganhar dinheiro com ela. Um dia ele percebeu que vários alunos usavam Crocs e imprimiu acessórios de Crocs com a cara do The Rock. A escola inteira ficou sabendo e quis comprar. E ele começou a ganhar muito dinheiro. Só que um dia o diretor entrou na sala e pediu para falar com ele. E ele foi, mas morrendo de medo e com a certeza que o seu negócio ia acabar. Mas o que o diretor disse foi: eu ouvi dizer que você tá vendendo acessórios de Crocs com a cara do The Rock. Eu quero comprar um, quanto custa? Pérolas da Disney. A Rapunzel se empolgou e perdeu o sapatinho. A mulher comendo biscoito na frente do biscoito. Esse tombo maravilhoso do Stitch. E esse pateta tentando disfarçar quando cai. O Chewbacca assustando essa mulher. E essa mulher deu em cima do Gaston, esquecendo que ele é o Gaston. Yes, Dad! My boyfriend just broke up with me! Will you go out with me? O Stitch é o melhor personagem e ninguém me convence do contrário. Pérolas da Disney. A Rapunzel se empolgou e perdeu o sapatinho. A mulher comendo biscoito na frente do biscoito. Esse tombo maravilhoso do Stitch. E esse pateta tentando disfarçar quando cai. O Chewbacca assustando essa mulher. E essa mulher deu em cima do Gaston, esquecendo que ele é o Gaston. Yes, Dad! My boyfriend just broke up with me! Will you go out with me? O Stitch é o melhor personagem e ninguém me convence do contrário. Qual a pior dor que alguém pode sentir? A dor mais fraca é de um beliscão leve ou da picada de um mosquito. Elas ficam no nível 1 da escala e às vezes não dá nem pra sentir. Cortar o dedo com papel já vai pro nível 2 de 10 da escala de dor, mas dependendo do lugar pode ser bem mais. Morder a língua depende da intensidade e do lugar, mas fica na média de nível 5. Só que se, por exemplo, fizer um buraco, aí é bem pior. Levar um chute naquele lugar fica classificado entre nível 7 e 10, estando entre as piores dores possíveis. E dói tanto porque o lugar tem muitos nervos e tá num nível parecido com a dor do parto, e é uma das piores dores que dá pra sentir. Em primeiro lugar ficam as grandes queimaduras e a síndrome da dor regional complexa, que são descritas como além do suportável e que podem levar alguém ao colapso. E lembrando que dor é subjetivo e essa escala é só uma média. Qual o peso desses personagens? A Peppa é um porco que normalmente é bem pesado, e ela pesa 770 quilos. Já o Bob Esponja tem uma altura considerável, mas também é uma esponja que costuma ser bem leve. Ele pesa 0,02 quilos. O Peter de Family Guy é conhecido pela sua barriguinha, e ele pesa 122 quilos. Os titãs de 3 metros são enormes, mas o peso deles não faz sentido nenhum, porque eles pesam só 112 quilos. O Mario tem cara de ser bem baixinho, e também não tem muito músculo. Ele pesa cerca de 62 quilos. Patrick Estrela parece ser mais cheinho, mas também é um animal pequeno, e ele pesa 0,05 quilos. Por fim, Pumba. Ele pesa incríveis 150 quilos. Eu não sei porquê, mas eu achava que era mais. Qual o peso desses personagens? A Peppa é um porco que normalmente é bem pesado, e ela pesa 770 quilos. Já o Bob Esponja tem uma altura considerável, mas também é uma esponja que costuma ser bem leve. Ele pesa
0,02 quilos. O Peter de Family Guy é conhecido pela sua barriguinha, e ele pesa 122 quilos. Os titãs de 3 metros são enormes, mas o peso deles não faz sentido nenhum, porque eles pesam só 112 quilos. O Mario tem cara de ser bem baixinho, e também não tem muito músculo. Ele pesa cerca de 62 quilos. Patrick Estrela parece ser mais cheinho, mas também é um animal pequeno, e ele pesa 0,05 quilos. Por fim, Pumba. Ele pesa incríveis 150 quilos. Eu não sei porquê, mas eu achava que era mais. Alergias mais raras do mundo. Essa menina é alérgica à água. Isso faz ela não conseguir ir na piscina, transpirar e até tomar banho sem ter uma reação extremamente forte. Parecido com essa menina que tem alergia ao sol. Ela não pode ir na praia nem sair na rua sem sentir muita dor na pele. Por isso, ela precisa esperar o sol se pôr pra sair de casa e fazer suas atividades diárias. A Ivonne Simone é alérgica a dinheiro. Em 2010, ela foi fazer compras e voltou com o corpo todo coçando. E descobriu que era alérgica às tintas usadas nas notas de dinheiro. E hoje em dia só usa o cartão. Por fim, esse labrador foi resgatado da rua. E os veterinários perceberam que ele estava perdendo pelo e com a pele inflamada, mesmo tendo o melhor tratamento possível. Foi aí que descobriram que ele era alérgico a humanos. Os policiais mais burros. Em 2004, quando esse homem matou uma jovem numa briga, os policiais começaram uma busca internacional pra achar ele, mas ele conseguiu escapar. Por 20 anos, ele continuou na lista de criminosos mais procurados. Mas como ele parecia ter sumido, a polícia desistiu de achar ele, até o dia que um detetive achou ele no Facebook. E no seu perfil, ele compartilhava sobre a sua profissão, de policial. Por algum motivo, ninguém nunca percebeu que um dos oficiais era um dos caras mais procurados dos Estados Unidos. E aí ele finalmente foi preso, 20 anos depois. Cornelius Anderson assaltou um Burger King em 1999 e foi condenado a 13 anos de prisão. Arrependido, ele voltou pra casa, se despediu da família e esperou a polícia chegar. Dias, meses e anos passaram e ninguém foi prender ele, e ele continuou vivendo normal. Criou uma família e abriu uma empresa, sem nunca mentir ou usar um nome falso. Só 13 anos depois, no dia de soltar ele da prisão, perceberam que ele nunca tinha sido preso, porque simplesmente esqueceram de prender ele. Na hora, eles até tentaram levar ele pra prisão, mas como já tinha passado muito tempo, o juiz resolveu deixar ele livre. Lados ocultos de lugares famosos. Essa aqui é a esfinge, que todo mundo já viu, mas é assim que ela fica vista de costas. Já a Estátua da Liberdade, quando vista de costas, parece ter muito mais detalhes e um cabelinho engraçado. A Torre Eiffel é uma das atrações mais famosas do mundo, e é isso aqui que você veria se tivesse bem embaixo dela. A Muralha da China é enorme, mas o seu fim é desse jeito. Parece o fim de um mapa de videogame. O Coliseu em Roma, mas visto de dentro. A placa de Hollywood é um ícone, mas de costas ela fica assim. As cataratas do Niágara, super famosas, sem água, ficam desse jeito. Por fim, essa é a parte de dentro do Cristo Redentor. Lados ocultos de lugares famosos. Essa aqui é a esfinge, que todo mundo já viu, mas é assim que ela fica vista de costas. Já a Estátua da Liberdade, quando vista de costas, parece ter muito mais detalhes e um cabelinho engraçado. A Torre Eiffel é uma das atrações mais famosas do mundo, e é isso aqui que você veria se tivesse bem embaixo dela. A Muralha da China é enorme, mas o seu fim é desse jeito. Parece o fim de um mapa de videogame. O Coliseu em Roma, mas visto de dentro. A placa de Hollywood é um ícone, mas de costas ela fica assim. As cataratas do Niágara, super famosas, sem água, ficam desse jeito. Por fim, essa é a parte de dentro do Cristo Redentor. As melhores placas. Cu perigoso na cidade, eu não arriscaria. Para sua segurança, não pule da ponte. Obrigada por avisar. Contratamos pessoas que não fiquem vendo meme no horário de trabalho. Infelizmente não vai dar pra me contratar. Por favor, dê descarga. Por favor, não usar essa folha pra se limpar. Precisa-se de diarista que morre no serviço. Eu não sou advogada, mas eu acho que isso é crime. Agora só falta achar a casa do caralho. Proibido jogar lixo. Sujeito a tijolada. Favor, não atirar no músico. De preferência, se der.